Olá, bom dia, amigos, companheiros de O Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. A semana passada, falamos sobre o segundo advento do Cristo. E o próprio Cristo falou, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, antes de nós ficarmos preocupados com a segunda vinda do Cristo, vamos nos preocupar com a primeira, né? Interiorizar todos os seus ensinamentos. Na teoria já sabemos bastante, agora na prática ainda somos muito deficitários. Então, vamos focar na primeira vinda do Cristo antes de querermos que o Cristo venha para resolver qualquer coisa, sendo que nós temos que fazer a nossa parte. Continuamos dentro do capítulo 17, hoje falaremos um pouco mais do item 47 ao item 58. Sinais precursores. Várias passagens dos evangelhos, Mateus, Marcos, João. Em João ele fala só no 16. Marcos ele fala no capítulo 13 em 2 pontos. O Mateus ele fala no 24 e segue uma grande quantia de 8 a 11, 14, 15, 22, 27, 39 e por aí vai. Todas essas passagens referem-se aos fins dos tempos. E todos eles encarregados, ou carregados, né, do sentido alegórico. Aquele tempo, a inteligência ainda rudimentar não tinha condições de compreender o ensinamento de Jesus, como já repetimos inúmeras vezes, né, em nossos vídeos, como o próximo Jesus disse, vocês ainda não têm ouvidos de ouvir. As figuras de linguagem naquela época, tinham de causar impacto. Sem conteúdo, sem serem contraditórias, lógico, e não faltando com a verdade. Sem faltarem com a verdade. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Está em Marcos capítulo 13, esse dizer de Jesus. Jesus sabia que a única forma que aquele povo acreditasse no que ele estava falando, um milagre sobrenatural, somente esses fatos chamavam a atenção daquela época. Algo miraculoso, todo mundo se voltava. Né? A terceira revelação também chegou nessas condições. Também chegou com essa modalidade, o do sobrenatural, das mesas girantes, o espetáculo, chamar a atenção para algo. Passado o tempo, sai o espetáculo e entra o raciocínio. Não mais a fé cega. O Filho do Homem a vir sobre as nuvens como grande majestade cercado de anjos e ao som de trombetas. Olha, esses dizeres era para aquele povo pouco instruído ainda, material e espiritual, um pouco mais instruído hoje em ambas as situações, material e espiritual, será muito mais fácil falar sobre a vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Olha, se o Cristo falasse naquela época, não, pode ficar tranquilo que vai vir uma entidade investida apenas de poder moral. Já não deram muita crença para o Cristo. Imagina se o Cristo não colocasse um pouco mais de misticismo, um pouco mais de coisa para poder realmente chamar a atenção. Os judeus não queriam alguém com elevado poder moral. Queriam, sim, um líder astuto e poderoso a fim de elevar o povo acima dos demais. A falta de humildade não lhes permitiu enxergar no seu Salvador como o simples filho do carpinteiro. Talvez por isso aquele ditado muito comum, né? Que santo de casa não faz milagres. No entanto, aquele que era rei, mas não deste mundo,
deixou o seu legado. Um legado muito maior do que todos os reis da terra, sem força, sem armas, sem guerras. Somente ele e alguns pescadores que foram transformados em discípulos, em multiplicadores, né? Com sua palavra, apenas sua palavra e o amor com que colocou nas palavras, nos seus atos, ele revolucionou o mundo. Disse, pois, uma verdade quando, respondendo a esta pergunta de Pilatos, és rei? E Jesus respondeu, tu o dizes. Porque Pilatos tinha medo, né? Tinha pavor que outro rei viesse tomar o cargo dele. Tremores de terras, eclipses, tudo isso no passado eram encarados como se fossem presságios sinistros. As estrelas caírem do céu, como se as estrelas fossem simples adornos em nossa bórbula celeste, que um dia elas desprenderam lá e vão cair. Hoje, um estudante de ensino médio já tem plenos conhecimentos para entender que isso não é possível. Jesus não veio trazer a nós leis dos homens. Ele veio trazer a nós leis divinas, que são imutáveis. E com sua sabedoria, com o seu carisma, com o seu entendimento, percebeu que nós não tínhamos ideia de como isso se daria, ele colocou sobre o véu dessas alegorias. A Terra não é um único planeta em um mundo de expiações e provas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E as leis divinas são iguais para todos. O espírito, para progredir, necessariamente não tem que passar pelas fieiras do mal. Mas a porta é larga, né? E acabamos nos deixando nos levar pelos prazeres, né? De curta duração, ao invés de optarmos pelas conquistas reais do espírito. Semeadura é livre, a colheita não, a colheita é obrigatória. Enquanto não abrimos os nossos olhos para vivenciar o Evangelho em sua essência, estaremos nós postergando qualquer oportunidade de alavancarmos a nossa evolução. Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas sim, quando tivermos o mérito de colhermos somente o bom fruto, o da paz e o da fraternidade universais. Olha a segunda vinda do Cristo aí, porque ele assim, como presidiu a formação do nosso orbe, ele está de muito perto, presidindo cada transição que a Terra é submetida. Quando sucederão tais coisas, ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas por que Jesus, espírito de alta estirpe, com sua presciência, não precisou uma época? Porque não aprendêssemos a amar uns aos outros como Cristo nos amou, essa lei iria se avançar cada vez mais. As leis existem, e como dissemos sempre, imutáveis, leis divinas. Se nosso aprendizado fosse mais rápido, se nós tivéssemos sido os melhores antes, mais rápido teria acontecido essa transição. Mas nosso coração ainda duro, egoísta, apegado às coisas materiais, retardou assim todo o processo. Haverá eclipses, estrelas que cairão do céu? Nada disso. A transição do planeta é lenta e progressiva. Todos os desregramentos que vemos hoje no mundo, violência, sexualidade exacerbada, todos querendo somente direitos, nada de deveres, a busca desenfreada pelos bens materiais, o culto do corpo e o espírito deixando de lado.
Tudo isso é o processo em desenvolvimento. É o funil, o achatamento, né? Porque são muitos os chamados e são poucos escolhidos. Como a fala da segunda vinda do Cristo, anunciava o fim do mundo, né? Quando o evangelho for pregado por toda a terra, então verá o fim. Novamente raciocinemos. Esse é o fim? Justamente quando o evangelho é aplicado em sua essência, termina? Como se fosse um conto de fadas, né? Termina e serão felizes para sempre. O fim, sim. Fim das misérias humanas, fim do mal no coração daqueles que aprenderam a amar ao próximo como aos nossos irmãos. Fim de uma era em que a inteligência predominava. Assim como a Terra passou pela era da força bruta, ela foi substituída justamente pela inteligência, que ora, nessa mudança de patamar, será substituída, por sua vez, pela bondade. O forte se foi. O inteligente também está ficando para trás. Ficará somente o bondoso. O Cristo jamais colocaria em qualquer parábola sobre o fim da destruição universal. Fim do mundo velho. A queda da maldade no coração dos homens. A queda na maldade de um mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, cupidez, por todas as paixões que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que verá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionará uma luta, e é dessa luta que advirão todos os males que foi previstos por ele. E chegou essa época em que o evangelho está sendo pregado por toda a terra. O mal está vendo a sua luta perdida e, com todas as suas forças, ainda luta para tirar alguns dos chamados, que com certeza, se aceitarem a proposta do mal, não serão os escolhidos. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.